Boa noite, pessoal. Boa noite, Adri, querida. Muito obrigada pelo prestígio de sempre. Estou aqui na nossa conhecida sala de atendimento. A Adri é uma paciente muito especial que se atende comigo. Então conhece essa sala, né, Adri? Vamos dar um tempinho pro pessoal ir chegando. Oi, querida, como é que tu tá? E eu vou daqui a pouco chamar a Tchely, porque ela também tá chegando. Olá, Ana, seja bem-vinda. Olá, Flávia. Tava introduzindo aqui dizendo que logo mais a Tchely vai estar conosco. Tu sabe que na semana passada, tu não, né? Vocês, vocês todas que estão aqui, na semana passada, não, na semana retrasada, a última live que nós fizemos aqui, nós fizemos juntas, né? E eu gosto de fazer live junto. O bom é que aqui a cabeça é só a minha, né? Isso é uma coisa boa. Então, só que aí, com essa questão do coronavírus, então, e o isolamento e tudo mais, a gente... Deixa eu aceitar que a tia... para participar. Que legal, Ana. Muito obrigada pelo teu prestígio, né? Porque tu tá aí num fuso diferente, então a gente fica muito feliz com a tua participação. Oi, Tchely, boa noite. Oi, boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Daisy. Oi, Thaís. Oi, Socorro. Oi, Boa 2005. noite. Keife, não sei como é teu nome, mas seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre compaixão, né, Ellen? Vamos falar sobre compaixão, vamos falar sobre vários assuntos. Olá, Betânia, olá, Carlinha, todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos. Olá, Renato. O que tu estava contando, Ellen? A nossa última live foi uma do lado da outra, agora é uma em cima da outra, então com essa questão do isolamento, aí a gente está dividindo as telas, né, Tchely? Isso aí! Estamos otimizando. Gente, e assim é bom que nós duas aparecemos bem, assim, né, Ellen? Exato, tu sabe que isso é uma coisa que daí eu falei, no exato momento que tu estava entrando, eu disse aqui é bom porque a cara é só minha, assim, eu não preciso ficar dividindo a minha cara, meu ombro. Quando a gente tá junto, quem tá falando tem que ir pra frente, pra aparecer. Vocês notam isso, gente, que uma vai pra frente pra falar, depois a outra aí volta, aí quando a outra quer falar, uma vai pra frente. Já começamos o conteúdo, tá? Só que Só que agilidade. Não, calma, Tchely, é pra eles que eu tô falando. Tá, achei que você tá falando pra mim. A brincadeira já é o conteúdo, né? Porque o que eu e a Tchely fizemos? A gente trabalha com ativação das áreas nobres do nosso cérebro. Então, enquanto a gente está fazendo essa brincadeira de que eu tô botando a minha cara, eu tô dividindo a minha cara, é para vocês descontraírem, relaxarem, poder se sentir acolhidos. Porque, gente, toda a informação, por isso que eu disse que já é aula, tudo que a gente faz tem um objetivo. Toda a informação, toda frase, ela gera uma resposta química, uma resposta emocional em nós. E isso acontece o tempo inteiro, a gente não está percebendo, né? E às vezes a gente está no contato com alguém, e aí hoje a gente vai falar sobre empatia e a gente vai trazer a questão dos relacionamentos. E às vezes a gente está no contato com alguém e a gente não sabe por que muitas vezes a gente sai desgastado daquele contato. E por que tem outras pessoas que parece que a pessoa não fez nada, né? É automático, porque o cérebro ele é associativo e ele vai se vinculando aos estímulos e a gente não percebe. Então, quando a gente se vincula a uma brincadeira e acha graça e consegue ter a leveza
de achar graça numa bobagem, a gente já tá se ajudando. A gente já tá quimicamente trazendo as soluções dos nossos problemas. E sabe que... Porque muitas vezes a gente fica, tá, cadê o conteúdo? E aí, o que vai acontecer? E já tá acontecendo! E você tá lá no futuro. Você não tá presente, curtindo, entregue e recebendo o que essa pessoa tá dizendo. Já tá lá pensando, e agora? E agora? Quando é que vai começar? Como é que vai ser? Exatamente. Então, sempre que a gente quiser fazer com que algo vire uma experiência real, positiva, marcante, a gente tem que sair, muitas vezes, do nível da lógica e associar a emoção. É por isso que a gente traz exemplos, é por isso que a gente conta a história. Não é porque a gente é exibicionista e, ai como gosta coisa boba da vida dela. Ou bobo, muitas vezes. Ai, coisa boba. Ai, por que contar isso? Mas tudo isso tem um objetivo, que é criar um enredo na sua mente, que é fazer você dar materialidade para aquele conteúdo que a gente está falando e trazendo. Então, muitas vezes, eu passei por problemas na minha vida. Me diga, eu quero que você... Oi, Rafa, seja bem-vindo, querido. Eu quero que vocês me respondam aí, se vocês são que nem eu. Eu me pego, gente, às vezes num dia assim, quando eu tô meio de mau humor, sabe? Só pra vocês aproveitarem e rirem, olha aqui o que eu quis se abaixando. Oi, Gabriel! Eu senti uma coisa nas minhas pernas quando eu vi que tem alguém aqui. Eu senti um cutucão. Que tiro foi esse? É uma pessoa te cutucando no meio da live. Oi, tá aqui pegando. Tá aqui, meu auxiliar tá aqui pegando o caderno lá do outro lado. Tá, desculpa, ele, vai lá. Mas me perdi o que eu tava falando. Ah, tá, eu tava falando. Deixa eu, eu quero ver se vocês são que nem eu. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse final de semana eu tava muito mal-humorada. Eu até ia gravar uns stories contando pra vocês, porque as pessoas dizem assim: ai, Ellen, eu não te imagino assim, tu parece que tá sempre bem. Sempre rindo, né? Sempre humor. Sempre rindo, sempre feliz, sempre bem, né? Só que não, né, gente? A gente tem também os nossos momentos desafiadores. Tá. Só que a grande diferença... Oi, Tracy, querida! Oi, Renata! Bom, vamos lá. Só que a diferença é que a gente aprende como lidar com esses momentos. E aí, uma coisa muito engraçada que eu tinha, um padrão muito engraçado que eu tinha, que era assim, ó. Quando eu ficava mal, eu fazia questão de honrar o meu mau humor. Eu fazia questão de honrar que eu não estava bem. Percebem? E como é que tu fazia isso, Ellen? Como que tu honrava que tu não estava bem? Como é que era isso na prática? Calma, menina. Relaxa. Relaxa e curte o momento. Relaxa e curte. Gente, como é que eu fazia questão de honrar o meu mau humor? Resistindo a qualquer coisa boa que acontecesse. Já não aconteceu com vocês de vocês estarem num dia assim, ó, que tu tá naquela energia ruim, tu tá de mau humor, e aí acontece uma coisa engraçada, e tu por dentro, tu resiste, tu não quer rir, tu não quer ficar bem. Ou tu tá brava com uma pessoa, e a pessoa faz uma piada, e tu só pra honrar a tua resistência com a pessoa, tu não te entrega. Tu não entrega o teu sorriso pra ela. Mas não vai me comprar assim tão fácil. E eu, gente, me peguei final de semana assim. Porque eu tava assim, ó, azeda. E tava querendo honrar o meu azedume. Porque começou a acontecer umas coisas engraçadas, sabe? Até eu tinha alguns desfechos, uns pensamentos que me faziam rir. Só que o que eu comecei a perceber? Não, eu não tô bem. Qual é a conversa que a gente diz pra gente? Não, eu não tô bem. Não tô bem? Tô com esse problema. E nem se permite curtir alguma coisa, algum estímulo, alguma bobagem
vai te tirar daquela energia de mau humor, de ressentimento. Então, ó, a Carlinha tá dizendo que ela sempre. Mas, menina, eu também, Carlinha. Não, e eu vou te dizer que assim, ó, que parece tão bobo isso aqui que eu tô falando. Só que, meu, isso foi um insight pra mim, gente. Mas por que esse filtro tá me deixando com um blush assim, ó? E tem uma coisa na tua testa também, brilhando. Pois é, eu acho que essa é a minha luz. Mas, enfim. Aí, gente, isso foi uma grande sacada. Porque eu me dei conta... Isso muda tudo na vida. Isso muda tudo. E eu me dei conta do quanto eu perpetuava os meus problemas e o quanto o cérebro ele é associativo. E aí, ao invés de eu aproveitar, o que a gente faz? Ao invés de a gente aproveitar uma coisinha boa que aconteceu no dia ruim e se agarrar na coisinha boa para ficar bem, não. A gente se agarra no ranço. A gente se agarra naquilo que não tá bem. Ai, gente do céu. Então eu falei tudo isso porque muitas vezes a gente não tá na nossa melhor energia e vem uma pessoa bem-humorada e faz uma piada. E tu, ao invés de entrar na energia da pessoa e se contaminar com aquilo que é bom, tu fica... não vi graça nenhuma. E ainda ajuda para diminuir a energia do outro lá que tá bem faceiro. Você vai lá e é uma presença negativa com o outro. E muitas vezes acaba com o dia do outro ainda. Joga isso todo no outro. Coitado do outro. Não, e eu digo, às vezes o desavisado, né? Porque se a gente viesse na vida... Sabe outra coisa que eu acho que seria ótimo, gente? Que seria assim, ó, de utilidade pública para nós, seria... Vocês já chegaram, logicamente, no estabelecimento e tem um funcionário que diz treinamento, né? O treinamento. Então seria ótimo se a gente pudesse andar na vida com uma placa na testa. Treinamento. Ou seja, eu ainda não sou um ser humano pronto, eu estou em treinamento. Então tenha tolerância comigo, né? Então, Mas não, a gente entra na vida pronto, né? A gente sai da adolescência e já acha que é a gente que tá pronto. E ai de quem tem que tu não tá, né, Ellen? Uma postura. Deus o livre. Deus o livre. Aqui no Rio Grande do Sul. De onde é que vocês estão falando? Me contem. Eu vi a Tracy tá em São Paulo, a Adri tá aqui em Porto Alegre. Eu quero saber o Rafa também tá aqui em Porto Alegre. Quero saber de onde é que vocês estão falando. Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente fala Deus o livre. Quem é que fala Deus o livre também? Tem alguém que fala... A Tracy fala Deus o livre. Tracy, confessa. Confessa que tu vem de São Borja, que tu fala Deus o livre de vez em quando. Mas e aí a gente tá lá no mau humor e fica agarrado no ranço. Deus o livre se sentir bem, tem que honrar o mau humor, né? E eu tava assim, gente. Juro, a Tracy fala. Todos nós falamos Deus o livre. É bem assim, né? Mas, gente, Tchely, eu tô muito tagarela hoje, né? Acho que eu não gastei as minhas palavras, aquelas todas das mulheres. Gente, é que eu ando gastando tanto minhas palavras. Vem cá, vocês me aguentam aqui online ainda? Porque é de noite, é de manhã, é agora de noite. Agora eu tô permitindo a Ellen a gastar suas palavras, porque quem me acompanhou ontem sabe que ontem eu tava impossível. O Gabriel ontem, depois da live, o Gabriel só fazia assim, ó. Quero ver dormir depois. Porque às vezes a gente vem, conversa com vocês e fica agitada. Aí às 6 da tarde, eu já tomei um chazinho de camomila com maracujá e gengibre, já pra ir baixando. Que é uma pilha, né? A Tracy não consegue... Mas aqui é muita live, né, gente? É muita live. É muita live. E... Todas que a gente tá fazendo, a gente tá colocando no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Então, é só você ir aqui no nosso perfil, que lá estão todas as lives. Então, daqui a pouco, sei lá, você tá cozinhando e quer se envolver com alguma coisa de qualidade, quer dar risada com a gente, quer ouvir um conteúdo, vai lá no nosso canal do YouTube e deixa rolar. E faz meditação com a gente. Eu tô dizendo pro pessoal, né, Ellen? A gente tem um tratamento completo ali no YouTube. São umas 30 meditações, 30 lives com meditações.
que a gente vai compartilhando o nosso conteúdo, insights. Para quem quiser mais conteúdo, tem o nosso canal do Telegram, que tá bem bacana. Eu e a Ellen, a gente coloca os insights que a gente vai tendo ao longo do dia ali no canal. E daí a gente tá fazendo conteúdo exclusivo para quem é do canal, que não são postagens, não tem nada, não é nada que a gente fala das lives, é exclusivo para quem é do nosso canal. O que é legal o canal do Telegram? Porque eu e a Tiele, a gente até criou um quadro, Sacadas HT, lembra, Tiele? Uma época a gente tinha Sacadas HT. Porque justamente... Que eram esses insights, né? Eram esses insights, gente. Porque assim, ó, quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a fazer toda uma reprogramação da nossa mente, a gente precisa ter determinadas condutas. Porque dizem assim, ó, o pensamento dirige tudo, certo? Só que a gente pensa muito o tempo todo. E tem algumas condutas comportamentais que sabotam a gente, né? Porque o que eu percebi? Eu percebi que eu aprendi, por exemplo, quando eu comecei o meu trabalho de desenvolvimento emocional, a trabalhar foco mental. E eu fazia uma técnica que era matinal de foco. E aí eu tinha, porque o que acontece? A gente tem um direcionamento para nossa mente. Para que a gente consiga chegar nesse objetivo, que tem um tempo, a gente precisa manter uma energia elevada, vocês percebem? A gente vive num mundo onde o nosso pensamento, ele dirige tudo. Então, quando a gente projeta algum objetivo, alguma coisa que a gente queira, a gente cria num outro nível de frequência, numa outra dimensão, numa outra vibração. E por que é dessa forma, gente? Porque vocês já pensaram que bagunça que seria o mundo se bastasse um pensamento para te realizar alguma coisa? Olha a bagunça. É que o pensamento, ele tem uma vibração muito rápida, então demora um tempo até tornar a matéria, que é uma vibração mais baixa, né? Então esse tempo nos beneficia e muito, né, Ellen? Na prática, isso tecnicamente se chama que precisa acontecer o decaimento atômico do átomo, que é isso que a Tiele está trazendo. Na prática, sabe como é que chama? Delay. Sabe quando tu tem assim, ó, tu tá falando com uma pessoa e tem aquele intervalo? Existe na nossa vida um delay, que é esse tempo entre um pensamento tornar real. Por que existe isso? Às vezes as pessoas me dizem, por que demora tanto? Porque, gente, o universo sabe quem são as criaturinhas que estão aqui. E ele quer se certificar de que aquilo que tu tá pensando, tu quer mesmo. Porque olha quantas vezes tu briga com alguém e diz, ai, tomara que saia na rua e seja atropelado. Só que na real tu não quer. Mas no momento da raiva, o que o teu cérebro faz? Ele projeta aquele pensamento num automatismo absurdo. Então imagina que bagunça que seria o mundo se os nossos pensamentos não precisassem sofrer esse decaimento atômico. Se não tivesse esse delay, esse atraso. Esse atraso é uma margem de segurança para todos nós. Porque imagina como é que seria o mundo, vocês entendem? Então as pessoas dizem assim, como é que demora tanto? Gente, demora porque tem esse intervalo de tempo. E aí, para que não demore, o que você precisa fazer? Você precisa manter aquele pensamento centralizado no objetivo. Certo? Aí você tá lá, centralizando o pensamento naquilo que você quer. Só que todos os pensamentos, eles trazem uma informação que vira uma emoção de bem-estar ou de mal-estar. Quando a gente se sente mal, a gente sai da rota dos nossos objetivos. Então, quando a gente faz um pensamento de um objetivo de manhã, faz uma técnica de foco, e tem condutas comportamentais ao longo do dia que são destrutivas, é como se a gente colocasse o carro na freeway, na estrada, de rápido acesso. Só que aí tu coloca e daqui a pouco tu anda 500 metros e vai para o acostamento.
Tu sai daquela rota, entendeu? Porque quando tu começa a te sentir mal, quando tu começa a ter pensamentos destrutivos, tu sai da rota daquilo que tu quer. E aí, a gente precisa aprender vários truques para se manter mais nessa rota. Então, no canal do Telegram, o que eu e a Tchelle a gente faz? A gente traz essas pequenas sacadas que são coisas do tipo assim, é uma ficha que cai. Tipo isso que me caiu, do ranço que eu tinha quando eu tinha mal. Eu não me dava conta disso. Isso era um padrão tão automático, gente, que eu seguia nesse automatismo. Seguia nesse automatismo. E as coisas que eu queria não chegavam. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que começam um trabalho de reprogramação mental e dizem, ai, não dá resultado. Isso aí é charlatanismo. Ai, não dá resultado, isso aí não dá certo. Não é que não dá certo. É que você projeta um pensamento, você tem um enquadramento mental num período curto do tempo e o seu modo de viver, o seu modus operandi, né? Aquele jeito de ser, é um jeito de ser que é totalmente destrutivo e contrário àquilo que você quer. Sacaram? Então, isso, eu e a Tchelle, a gente foi aprendendo, vivendo. Vivendo, a gente aprendeu, vivendo, a gente aprendeu, fazendo, a gente aprendeu. Sabe, Ellen, que eu fico impressionada como os clientes têm resultado rápido. E às vezes eu fico lembrando quanto tempo eu demorei para ter resultados teve que ter muito treinamento. Isso tudo depende do quão, vamos dizer assim, negativa tá a sua mente. Porque quanto mais negativa, menos produtivos são seus pensamentos, mais você vai ter que ter boa vontade para trabalhar essa reprogramação. Porque, gente, eu fico pensando, eu fico lembrando, às vezes, o que passava pela minha cabeça. Meu Deus! Quanta insegurança, quanto medo. Quanto mais insegurança, mais medo, mais demora. E assim, quando as pessoas se entregam, vão com fé, vai, o resultado é assim, ó, que a pessoa nem vê, de tão rápido que foi. Exatamente. É porque quantos anos você fica num padrão debilitante, num padrão negativo. Então, para equilibrar isso, às vezes leva um tempo. E isso depende de cada pessoa. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar. A gente é o produto daquilo que a gente viveu, né? Ou seja, tipo, a mente que a gente tem hoje, ela é um resultado de todas as experiências que a gente passou. Só que veja como é importante isso que a gente está trazendo do hoje. Porque pensa, tu tem um trabalho de limpar através de meditações, através de técnicas de reprogramação mental, técnicas que eu e a Tchelle ensinamos para vocês, tá? E que eventualmente outras pessoas também ensinam. Agora, tu tá limpando coisas do teu passado. Porém, se tu não tem uma nova conduta no hoje, tu vai colher lá na frente o que tu tá plantando agora. Então, esse trabalho de atenção no que eu tô fazendo agora, o que eu tô pensando agora, é muito importante. Porque e a Renata vai determinar o meu dia de amanhã. E a Renata perguntou aqui, mas ter insegurança não é normal? Sim, eu vou te dizer que depende. Claro, é normal. Tem insegurança que é... Não, mas é que tem a insegurança que é natural, normal, protetiva, e tem a insegurança que ela é patológica. Então, assim, no caso, se você tem uma insegurança... Por exemplo, tá? Quando eu comecei a fazer as meditações com vocês pela manhã, sempre quando eu ia entrar aqui ao vivo, me dava um frio na barriga. Dava um frio da barriga, um medinho, uma insegurança. Mas eu ia lá e pumba, fazia. Agora, qual que é a insegurança que seria patológica? É aquela insegurança que diz assim, ai, Deus me livre de fazer live. Ai, e se eu falar alguma coisa errada? E se alguém me criticar? Ai, não vai dar certo. E se eu travar e não falar nada? Ah, não, pensando bem, é melhor não fazer live, não vou fazer. O que acontece? Essa minha insegurança me impede
de realizar. Essa minha insegurança, muitas vezes, impede de eu mudar de emprego, impede de eu me expressar no meu relacionamento. Essa insegurança me impede de sair de casa. Essa insegurança me impede de ousar, fazer diferente em qualquer área da sua vida. Então, tem a insegurança? Tem. Mas como que você lida com essa insegurança? Eu lidava de uma forma que me travava. Que eu não conseguia ter ações para realizar aquilo que eu queria realizar. Porque, ok, todo mundo quer ter um relacionamento ótimo, maravilhoso, se relacionar bem. Mas e aí? Você consegue expor as suas inseguranças para o seu parceiro, conversar com ele de maneira aberta, tranquila, quando alguma coisa te incomoda ou quando alguma coisa não está certa? Ok, você quer ganhar mais dinheiro, mas e aí, você ousa fazer diferente? Você ousa ter novas iniciativas? Você ousa fazer vídeo no Instagram e postar? Você, entendeu? Você ousa ou não? Ou essa insegurança te deixa estagnada? Te deixa no teu mundinho, te deixa na sua zona de conforto? A Renata falou o seguinte, ó, que ontem eu falei que estou muito insegura com relação quanto ao futuro e a minha profissão. Então, assim, ó, a pergunta dela foi... Renata, muito obrigada pela tua contribuição. Muito obrigada. É de uma riqueza as perguntas de vocês, porque vocês não fazem ideia, sabe? Ontem eu botei um story dizendo que eu tava gravando alguns vídeos, né? E que vocês mandassem as dúvidas de vocês. Porque a gente entende que a gente consegue atender melhor a necessidade de vocês quando vocês perguntam, porque daí a gente fala empacotadinho para aquilo que vocês querem. Então, e também porque às vezes a gente acha que é uma coisa que tá falando, daqui a pouco vocês entendem outra coisa, né, Ellen? Totalmente, totalmente. Então, assim, ó, isso que a Renata trouxe, gente, é de uma riqueza imensurável. Então, vamos pegar esse conteúdo que ela trouxe, que é muito interessante. O que ela pergunta? Se a insegurança é normal. Gente, enquanto estivermos vivos, todas as emoções negativas são normais. Eu tinha o pensamento assim, agora eu sei fazer essas técnicas de reprogramação mental, agora eu entendo de psicologia positiva, agora, às vezes nada mais vai me acontecer. Não, esquece isso. Por que é normal? Isso a gente tem que entender, até porque tem muitas mães e pais aqui, e isso, Renata, você tá trazendo um insight para mim que é riquíssimo. Veja. Por que é normal? Porque as emoções, elas têm estrutura própria no nosso cérebro. Se a gente não tem insegurança, a insegurança ela vem do medo. Se a gente tem zero de medo, a gente não toma medidas protetivas. Então, quantas vezes a insegurança, a raiva, a apatia sinalizam até mesmo os seus limites dentro de uma relação. Por exemplo, assim, se eu não tenho raiva, uma pessoa vai me agredir, vai me ofender, e eu vou ficar lá. Só que a grande questão é o que a Tchely trouxe para vocês. A questão não é não sentir. A questão é o que você faz com o que você sente. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E aí tem um grande estudioso da psicologia positiva que ele fala: entre uma emoção e a ação correspondente tem um espaço. O que você faz nesse espaço mostra a sua sabedoria ou a sua ignorância. Direto, né? Mas não é ignorância no sentido de não ter capacidade. É ignorância do tipo de ignorar um comportamento melhor. Ignorar uma atitude. Talvez a Tchely tenha caído.
Enquanto Oi, é que pra mim tu ficou parada. Fui eu que caí ou foi tu? Pois é, e pra mim tu ficou. É, eu não escutei mais tu, mas eu achei que era tu, não achei que tu não fosse eu, mas enfim, sei lá, não sei, né? Só seguindo a linha de raciocínio aqui para não perder. Então, é o que a Tchelle trouxe. O que você faz com essa insegurança? Ela sentia insegurança antes de fazer as meditações, mas ela não permitia que essa insegurança travasse o comportamento. É muito. Por que eu falei que é muito importante que os pais saibam disso? Porque muitas vezes a gente sente tristeza, a gente sente medo. E a gente cristaliza nessas emoções, vocês percebem? Quantas vezes, por exemplo, assim, a gente tá triste e a gente fica mal, a gente fica brigando com a gente mesmo porque a gente tá triste. E aí a gente tem dois problemas. A gente tem o problema de estar triste e cria ainda um segundo problema, que é se sentir mal por estar triste. Que é ficar bravo por estar triste. Que é se culpar por estar triste, aí você fica pior. Só que todos nós temos essa tendência a achar que a gente tem que estar sempre bem. Porque muitas vezes lá na nossa infância, quando a gente sentiu medo, quando a gente sentiu tristeza, a gente não foi acolhido pelos nossos pais. E não é por maldade, às vezes é por não saber, às vezes a criança está triste e a mãe, na tentativa de fazer com que ela se sinta bem, ela vai lá e diz, não fica triste. Mas não, tu não pode, a mãe não pode te ver triste. Imagina, a minha mãe me dizia assim, ó, se tu fica triste, a mãe fica triste também. Então, qual é a programação que vem pra tua mente de que ficar triste é errado? De que ficar triste é ruim? De que quando tu fica triste, tu tem que lutar e fazer algo com aquilo? Vocês percebem que a gente vai criando uma inadequação por sentir determinadas emoções que são inerentes de estar vivo. Então, quando a gente cresce, a gente cria toda uma resistência por sentir-se mal. Porque e não utiliza a energia, e não utiliza essa emoção negativa que muitas vezes nos traz muito autoconhecimento. Toda vez que vem raiva, toda vez que vem tristeza, toda vez que vem vergonha, insegurança, é uma grande oportunidade de a gente entender o que tem dentro da gente, de a gente olhar para isso e ver o que está por trás. Olha a Helena nos dando oi. Quem? Oi, Helena! Saudade de tia, a Helena Piragini. Eu acho que travou aqui pra mim os comentários, porque eu não tô enxergando quem tá dando oi. É, a Helena nos deu, tu vai andando e vai indo pra baixo. E agora eu vi que a Mi chegou, a Gabi falou que tá em Porto. Só tu não tinha visto nada. E a a Luta falou que chorar não adianta. É isso mesmo, a gente vai escutando isso, né? Que não pode ficar triste. Pra mim, então eu vou falando. Tchelle, deixa eu botar uma história que é muito boa. Que no ano retrasado, eu paguei uma fortuna, gente, para ir numa imersão, um retiro de desenvolvimento emocional lá no interior do Rio de Janeiro. Paguei uma fortuna. Quando eu cheguei lá, era um ser iluminado lá que estava dando o retiro. E aí paguei uma fortuna, fiquei lá sem falar, só meditando. E aí eu não tinha presente na minha consciência esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês de que é normal e tu tem que deixar fluir. Eu tinha ainda aquela percepção de que quando eu me sentia mal, eu tinha que fazer algo com aquele sentir-se mal. E eu cheguei lá, fiquei 5 dias meditando e no final ela disse, bom, então o fechamento de tudo isso que nós temos para falar é deixe tudo. Eu me dei uma raiva da mulher, gente, vocês não têm noção. Eu pensei, eu gastei uma fortuna para vir de Porto Alegre me enfiar nessas bibocas da parafuseta do Rio de Janeiro, para essa mulher me dizer que eu não tenho que fazer nada com nada. Eu fiquei por uns instantes, e aí ela era bem esperta, porque ela dizia assim, ó,
Faça nada com nada, deixe tudo fluir. E no outro dia do retiro, ele era o retiro de silêncio, não te davam comida, era só suco. E tu não podia falar com as pessoas e nem trocar olhares. Porque na troca de olhares há uma comunicação. Então, tu ficava sem comer e sem celular, óbvio, né? Celular, óbvio. Inquestionável, né? Então, tu ficava sem comer, tomando suco, sem poder olhar para a cara das pessoas para te digerir essa informação, entendeu? Então, vocês percebem como a gente está trazendo essa informação de uma forma bem mais amorosa para vocês? Claro, porque tu leva um choque. E aí tu leva um tempo para acomodar essas ideias. Mas eu fiquei com muita raiva da mulher, porque eu disse, eu não acredito que eu peguei um avião de Porto Alegre, paguei uma fortuna para estudar que eu tenho que fazer nada, deixa passar. Até que todo esse conhecimento, porque tu tá rindo, Tchelle, começou a aflorar em mim. Eu tô lendo os comentários, tá todo mundo rindo. É que travou os comentários pra mim, é que eu não vejo mais comentário nenhum. Travou tudo. E aí, gente, a mulher nos tá todo mundo aqui rindo. Mandem um coração, então, pra ela, que o coração acho que ela recebe. Ela vê que vocês estão rindo. Favor, dá uma curtida aqui. Foi bom que ela tá se sentindo sozinha. Foi bom que eu emagreci. E aí, como tu não podia nem olhar para as pessoas, ninguém brigava com ninguém, né? Porque imagina as pessoas sem comida, pagaram uma fortuna lá para escutar isso. Mas, gente, valeu o investimento. Porque é justamente isso. A gente tem que aprender a acolher o que chega. Lê aí os comentários, Tchelle. A Camille tá falando, ela é uma figura. E a Adriana, sim, é uma figura. Ai, que bom que eu faço vocês rir, porque daí vocês já se sentem melhor, né? São dois estímulos. É o conhecimento e o riso. Conhecimento e o riso. Conhecimento e o riso. Eu até ia fazer uma enquete no meu Instagram pessoal para ver se as pessoas iam gostar, assim, de umas coisas mais divertidas. Acho que vão gostar, né? Porque... Tu disse colocar aqui no Conexão? Onde? Sabe? Às vezes umas coisas engraçadas, mas tem que ser umas coisas naturais. Não dá pra forçar um engraçamento que daí perde a graça, né? Tem que ser... Mas não é atriz, né? Porque... Não, claro que não. E aí, esses dias, uma pessoa me disse... A Camille tá dizendo claro, que é pra colocar umas coisas engraçadas lá no Insta. Então tá nos stories. Então vocês comecem a olhar os nossos stories lá, fica lá que a Ellen vai colocar aí. Vou botar umas bobagens também, umas coisas que passam pela minha cabeça, assim, pra vocês verem que tudo é tudo assim, ó. Que é tudo a forma que a gente lida, mas que passa tudo a coisa. Que nenhuma coisa assim, ó. Que eu tava pensando hoje. Hoje eu fui pro escritório, né? Porque eu trabalho também no escritório aqui no Moinhos, em Porto Alegre. Daí eu saí de casa de máscara. E eu disse pra Tchelle tem uma dificuldade de enxergar com máscara. E aí, quando começou... Mas alguém tem, eu também tenho uma dificuldade imensa. Eu queria fazer uma enquete, gente. Eu queria fazer uma enquete. Você consegue enxergar de máscara? Você consegue enxergar de máscara. Porque o Gabriel, esse que se abaixou aí, ó, que tiro foi esse na Tchelle, ele pegou e disse assim, você, no início da pandemia, mas é capaz, vocês têm alguma coisa que tá disfuncional, porque a máscara, ela tapa o nariz e a boca, o olho fica, né, evidente. Só que, por Deus, que esses dias eu tava no Zafari e bati numa senhorinha, ainda bem que tava uma amiga minha, a Stephanie, comigo, e foi lá e me trouxe, porque me dá uma sensação, assim, que parece que eu tenho labirintite, gente. Eu fico meio loser, assim, meio perdidaça, na real, né? E aí, quando eu tenho que carregar coisa de máscara, eu fico me controlando até pra descer as escadas, assim. Então, Aqui tem gente que não tem problema, Ellen. Tem gente que consegue, mas tem gente que bate no olho, que tem dificuldade. A Vivi tá dizendo que tá fascinando e rindo muito. Ai, que bom. Não, e tu vê assim, ó, sabe? Mas é bom, isso tudo é produtivo, sabe por quê? Porque daí, como o Gabriel falou que acho que era uma coisa minha e da Tchelle, assim, que ele enxergava bem, né? Eu comecei a pensar que talvez seja alguma coisa da nossa anatomia facial, né?
Porque, sei lá, o tipo do rosto da pessoa, eu não sei. Eu tô criando uma teoria aqui pra ver. A Tracy consegue, mas a Tracy tem muita habilidade, há muitos anos usando. Quem é dentista não vale. Ela viu o que eu falei, agora veio dela. Há muitos anos usando, não conta. Porque ela usa... A Vivi eu preciso tirar e colocar porque preciso respirar sem máscara. Às vezes dá vontade também, né? Mas deixa eu contar pra vocês. E eu que peguei e tava de máscara e fui fazer assim, e dar uma risada e a máscara grudou. E o Uber, moça, tá passando bem. E eu Peraí, grudou aqui. Grudou na boca. eu de falar, eu quase. E aí deu um vácuo na máscara, eu acho que ela tava um pouco solta. E aí tu não pode pegar pela frente, tu tem que pegar pelos lados, entendeu? Só que na hora o automatismo é tu puxar, não pode ser, tem que ser pelos lados. Ai, Jesus! Mas aí eu pensei que a gente ia ser legal essa troca, assim, com relação às máscaras, que tem sido trágico e cômico. Não, e outra, só mais uma que essa é muito boa. Garanto que todo mundo que tá aqui gosta das figurinhas do WhatsApp. Eu adoro as figurinhas do WhatsApp. E aí, ontem eu fui no banco depositar um cheque, tem fila no banco, né? E eu, com a máscara, na fila do banco para depositar o cheque. Só que, claro, se eu não enxergo uma pessoa que tá na minha frente no supermercado, vocês imaginam o que eu enxergo do celular. É nada. Nada. Ah, eu levanto, eu faço assim, ó. Mas não estraga a minha história, menina. Aí eu tô na fila do banco, falando assuntos, né? Assim, íntimos com uma amiga minha rindo e falando bobagem. E aí pego e levanto o celular, assim, bem alto. Bem, assim, gente, bem alto na fila. Ah, tá, que nem eu falei. E o homem detrás, olhando. Aí eu peguei não, assim, além de eu não enxergar, eu ainda tenho que cuidar os que estão atrás para não olhar minhas figurinhas. Porque às vezes tem figurinha de política, tem figurinha de tudo que a gente imaginar. E aí as pessoas às vezes não conhecem a gente, né? E eu lá na fila, tentando, falando. E daí depois eu disse, meu Deus, eu tenho que até cuidar isso, porque senão aqui, ó. E o cara tava cuidando, sabia? Aí eu peguei e olhei, ai, desculpa e tal. Que falou comigo, moço. Ele disse, não, eu só tava olhando pros seus olhos. Mentira, tava olhando pra minhas figurinhas. A Trace falou que a nossa máscara não tá adaptada direito no nariz. O problema é o nosso nariz. É, claro, porque daí levanta aqui, ó. Levanta a coisa aqui, ó. Tá, de nada como falar com um profissional. Tá vendo agora só? Voltando. Tá, agora voltando. Bom, falei tanto que tinha um monte de conteúdo aqui pra falar. Nós vamos ter que fazer a live da semana que vem também, né? Mas assim, ó. A gente ia falar sobre compaixão no fim, ainda nem entramos no assunto, né, Lê? Eu acho que assim, o Instagram não marca aqui, ele só marca quando eu entro na linha vermelha, né? De terminar, enfim. Sim, ele só marca quando falta 1 minuto, daí ele nos apavora. Deixa eu falar então, antes que o Instagram nos corte. Aí, gente, eu contei, né? Iniciei a live contando que eu tava mal no final de semana. E quem é que viu ali no feed que eu botei um vídeo assim, as pessoas não querem a sua dica. Vocês viram esse vídeo? Vocês viram esse vídeo? Quem adora ajudar as pessoas aí. Adora ajudar as pessoas. Aí, eu pego e mando uma mensagem para aqui a verdade nua e crua. Aí eu pego e mando uma mensagem pra Kelly, coitada, tava lá na praia, eu toma! Procurando alguém, né? Eu disse, alguém que me ajude nessa sábado, eu solteira aqui na quarentena, socorro, né? Kelly, tô mal, tô numa bad aqui. Aí ela pegou e falou assim, então essas coisas que estão vindo, é as coisas que tu tem que trabalhar. E eu disse, querida, eu sou terapeuta. Entendeu? É mentira, ela não falou nada disso, tá, gente?
Pensei. Eu tava ocupada e precisava falar alguma coisa pra ela, porque ela tava mal, entendeu? Vocês não são assim, às vezes, a pessoa... Tu tá fazendo alguma coisa e a pessoa tá mal, então você precisa dizer alguma coisa pra ela e resolver alguma coisa pra pessoa. Ela queria resolver. Aí ela pegou e disse assim, isso aí que tá vindo na tua cabeça é pra te trabalhar. E eu nem respondi, que tava no meu azedume, né? Nem respondi pra ela. Aí detalhe, a outra pessoa que não tá azeda nem reparou. Ela foi me contar que tava chateada comigo, gente, 4 dias depois. Mas é porque eu não podia falar azeda, porque não ia ser... Se eu falasse azeda, eu ia te azedar. Como eu sou uma pessoa que guarda o azedume pra mim... Tu tem alguma noção nela, não baixa a energia do outro. Tenho noção, não vou azedar a vida do outro porque eu tô azedo. Vou ficar eu aqui no meu leite coalhado, não resolvo, depois converso quando eu estiver bem. Isso é uma grande sabedoria. Isso aí levei anos para aprender. Mas é uma grande sabedoria. Tá, e aí ela foi lá e disse assim, isso é as coisas que tu tem que trabalhar, que tu não tá bem. Na hora que eu azeda, pensei, tem uns cursos que eu fiz antes que tu ainda, minha querida, dá licença. Eu já sei que eu tenho que trabalhar isso. E aí, mas gente do céu, aí, sabe o que me aconteceu? Me veio um insight maravilhoso de gravar esse vídeo, dizendo assim, ó, gravei pra Tchely. Ela quis me dar uma indireta e gravou o vídeo, viu? Gravei o vídeo pra ela! E depois eu fui lá e disse, Tchely, vai e edita esse vídeo, que esse vídeo é pra ti. Tu não falou isso. Sem vergonha. Falei sim. Tu que não escutou, eu falei igual daquele dia. Esse vídeo é pra ti. Eu falei sim. Tá. É muito legal, gente, isso, porque a lição é muito boa. Isso é muito normal que a Tchely faz. E isso dá muita briga de casal. Por quê? Porque a mulher tem um tipo de cérebro e o homem tem outro tipo de cérebro. O cérebro eu, no da caso, mulher... tenho um cérebro mais masculino, entendeu? A Tchely tem o cérebro mais masculino. O que é o cérebro mais masculino? Ele é mais objetivo, ele quer entregar só. Qual é? Quer ver um homem feliz? Tem homem feliz aí? Tem homem aí? Me digam se a felicidade do homem não é resolver problema. Quando o homem resolve um problema, ele se sente bem. Tem homem aí? Me digam se é verdade. Que o homem se sente bem de resolver um problema. A mulher, muitas vezes, ela não quer resolver o problema. Ela quer ser escutada. Ela quer falar. Entendeu? Ela quer falar. Olha aqui, ó. Era eu lá. Ô, Tchely, tô mal. Tô mal, Tchely, tô mal. Eu não queria solução. Eu queria que ela me escutasse. E aí, nesse meio tempo, gente, surgem muitos problemas. Porque assim, ó. A mulher, ela quer ser escutada, o homem quer resolver. Só que o coitadinho, ele não sabe que a mulher só quer falar. Ele vai lá e traz a solução para a pessoa, entendeu? E aí a mulher fica furiosa, fica mais brava. Esse homem não me escuta. É um insensível. Não gosta de mim, né? Aí a mulher se sente o quê? Rejeitada. E o coitado acha que está dando uma grande ajuda a trazer a solução para ela. Só que isso não é só os homens que fazem. Eu também faço. Muitas vezes já fiz isso com a Tchely. Coitado dos homens, né, gente? É isso aí, Flávia. Eu só quero que tu me escute. Eu não quero a tua opinião. É bem isso, gente. Aí, escuta. Aí, eu disse pra Tchely assim, com humildade. Tchely, aquele dia eu tava mal. E eu sabia o que eu precisava fazer. E eu não queria que tu me desse uma solução, porque eu já sabia a solução. Entendeu? Eu só queria um ombro amigo. Sabe? Da próxima vez, eu tenho um cérebro masculino, então ela tem que me dizer assim, Tchely, eu quero conversar, tô mal, me escuta. Vocês imaginam, é exatamente, Roberta, a gente fala que o homem é frio, é bem isso, guria, é isso. Olha só, adorei essa da Tracy, Ellen. A Tracy falou, Tchely sempre foi assim, desde criança. Lembra de ti resolvendo as brigas entre eu e a Ellen. Olha,
fight, eu e a Tracy. Né, Tracy? Fight. Eu e a Tracy era fight. Mas sabe que eu era conciliadora desde o início, né? Eu tenho essa alma conciliadora, não adianta. Exato. Eu também intervia nas brigas da Ellen com a Laura, com o Lucas. Exato. E eu tenho Já faz parte de mim ser conciliadora. Exato. Porque é uma mente resolutiva. E eu sou o quê? Uma mente emocional, sabe? Eu sou uma mente emocional. Então, por exemplo, assim, eu me dou um poema, eu me inspiro, eu acho a coisa mais linda. Eu escrevo, às vezes, texto, modéstia à parte, tá? Aprendam isso. Não me julguem, façam igual. Eu escrevo uns textos tão bonitos, né? Por que eu digo não me julgue e façam igual? Porque às vezes a gente tem vergonha de se elogiar, né? Tem um monte de gente que faz um monte de coisa, coisa mais linda e bem feita e diz, ai, não, imagina, não ficou bom. São seus olhos. São seus olhos. Às vezes a pessoa te diz, ai, tá tão bonita. Ai, são seus olhos. Ai, que dificuldade de aceitar, sabe? A gente tem que, né? Então isso foi uma coisa que eu tive que aprender muito. Eu dizia para as pessoas, Tracy, lembra lá em São Borja, a gente dizia, ai, a fulana é metida. Exibida, né? Então, a gente tem que aprender a reconhecer aquilo que a gente tem de bom. Isso é uma grande habilidade também. E aí eu escrevo uns textos assim, que às vezes eu escrevo e me surpreendo. Por quê? Porque é a parte mais emocional. E a mulher, de maneira geral, ela tem essa parte emocional mais aflorada. Só que, gente, vamos assim, ó... Vamos simplificar assim. Realmente, são poucas as vezes que a gente tem um problema e que a gente não tem ideia de como resolver. Fala a verdade. Com a quantidade de informação que a gente tem hoje, a gente tem uma ideia sobre como resolver as nossas questões. Nem que seja uma mínima noção, a gente tem, né? E se a gente não tem, vai no Google e diz como resolver o problema de chulé. Como resolver a luz como que trocar queimou. a lâmpada. Como trocar a lâmpada que queimou. Como trocar a lâmpada que queimou. Ou seja, nós temos à disposição muitos recursos para a solução. Né? Porque a informação, ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí. E não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Porque a escuta, ela é simplesmente algo curativo. E quando eu passei por essa experiência de tristeza, e veja quantas coisas eu aprendi nessa minha experiência de tristeza, para ver como, quando a gente está aberto para os aprendizados, a gente cresce com as emoções negativas. Então, eu comecei a me dar conta da importância da empatia. E a gente escuta o outro com a boca coçando já, pensando no que a gente vai responder. A gente não escuta o outro. A gente recebe a informação e já automaticamente quer direcionar ou uma resposta, ou uma resolução, ou uma dica, ou um conselho. Isso é automático. Tu escuta para responder, não escuta para entender. Tu não escuta para... tu não escuta para acolher, para ser amoroso, para ter aquela entrega. Tu escuta para responder. Tu escuta pensando qual a melhor resposta que eu vou dar para isso. Porque o que eu queria daquele dia com a Tchely era que ela me dissesse, bah, irmã, eu sei, né? Tu tá aí em Porto Alegre, que chato, né? Eu entendo que às vezes a gente fica triste. Tô abrindo o zoião porque olha a diferença que é quando alguém chega e te fala de um problema. Escutar é ser empático, exatamente. Vocês chegam e me dizem assim, a Renata diz, Ellen, eu tô insegura com relação ao meu lado profissional. E eu vou lá, Renata, menina, como assim? Tu tem que fazer story, tu tem que pegar e investir numa consultoria de marketing, porque hoje em dia tem marketing digital, porque vamos fazer um MBA e vamos pensar aqui um plano de negócio, mas até tudo isso é ótimo. Mas para aquele momento que a Renata está sentindo a insegurança, a dor, se coloquem nessa situação. A Renata diz que está insegura com a profissão. E eu vou lá, Renata, tu tem que fazer marketing, tu tem que fazer um MBA, tu tem que
pegar e ligar para teus clientes todo dia, ir lá, oferecer teu produto, vender teu negócio, tá? Isso é uma abordagem A. Abordagem B. Pois é, Renata. Eu entendo como deve ser difícil essa situação para ti. Eu, por algumas vezes, já me senti insegura com a minha profissão. Eu sei como isso deve estar desacomodado dentro de ti, como isso não deve estar bem para ti. Eu te entendo completamente. Vocês percebem como uma mudança de palavras tem um efeito totalmente diferente? Porque quando a pessoa ela vem no... É claro que estratégias comportamentais são muito importantes. São extremamente importantes. Só que para que a gente tenha um posicionamento comportamental, a gente tem que estar confortável dentro do nosso corpo. Quantas vezes a gente vai ter um comportamento que é assertivo, só que a gente não consegue se sentir bem dentro da gente. E aí não dá certo. E aí tu pensa, ai que saco, eu fiz aquilo ali que a pessoa me mandou e não deu certo. E a pessoa vai lá, faz daquele jeito, dá certo, pra mim não dá certo. Daí sabe o que que tu diz? Ai, pra mim nada dá certo. Ai, pros outros dá e pra mim não dá. Porque na verdade, o que mais importa é como tu consegue acomodar as tuas emoções dentro de ti. E existem muitas linhas que falam sobre a empatia e que trazem a escuta como algo muito curativo, como algo muito terapêutico. E aí eu fiquei presente, e eu tô trazendo isso aqui não para fazer, ai que horror, não, porque todos nós fizemos isso. E aí eu me dei conta o quanto eu preciso desenvolver isso. Porque a gente tem essa tendência de falar e não escutar. E aí eu fiz um teste porque uma amiga minha me procurou e ela não estava bem. E ela gravou um áudio de 5 minutos. E disse assim, ah, desculpa por esse áudio longo, mas eu precisava te falar isso e tal e coisa. E eu escutei, eu normalmente eu faria como a Tchelle também, tá? Vou te dizer, porque quando a gente tá em atendimento, a gente tá mais programado. Mas na vida, pensando às vezes, fazendo mil coisas, né? A gente tem esse... É que o que acontece, né, gente? As pessoas nos buscam para resoluções. Então, a gente tem que encaminhar, a pessoa para uma resolução. Obviamente, a gente não dá prontamente, a gente não dá, tipo, faz isso. Mas a gente encaminha mentalmente um caminho para a pessoa achar a resolução. Então, a gente já tem um automatismo de direcionar a pessoa para uma resolução. Então, quando uma amiga muitas vezes nos manda mensagem, eu também já faz uns anos que eu tô observando isso. Calma, a pessoa não tá me pagando para eu dar uma resolução para ela. A pessoa quer ser isso. Porque uma coisa é um atendimento que alguém tá te pagando e dizendo, Tchelle, eu quero que tu me ajude a sair daqui. Então a gente vai encaminhar a pessoa para uma resolução, que é isso que ela quer. Agora, uma amiga, muitas vezes, muitas vezes ela não quer o encaminhamento. Ela quer empatia, quer um outro caminho. Uma coisa faz parte da outra, mas, enfim, porque para a gente dar um direcionamento, a gente precisa de uma empatia. Mas, enfim, desculpa aí, vai lá. A gente tem esse lado da escuta empática, mas se eu só fico na escuta empática e não dou um encaminhamento para a pessoa, ela sai muitas vezes e aquilo não é efetivo da maneira como poderia ser, porque é uma abordagem terapêutica, né? Isso aí tá falando do nosso atendimento, né, no caso. Isso. Mas aí essa minha amiga me mandou esse áudio de 5 minutos e eu falei para ela assim, olha... Eu entendo, falei isso, né? Eu entendo completamente o que você tá me falando, eu já passei por isso. E eu sei que eu não preciso te dizer nada. Que dentro de ti, ela estava reclamando que ela tinha trabalhado muito. Ai, meu Deus, 30 segundos. Que ela tinha trabalhado muito e que ela não tinha tido resultados. E eu falei para ela, não vou te falar nada, porque dentro de ti estão todas as respostas. Assim como está dentro de cada um de vocês as respostas. E se conectem com esse amor, com essa completude, porque vocês têm